A palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, vai falar o próprio Deus orientando Moisés, falando para Moisés falar assim para o povo: ó, se vocês que estão ouvindo a voz de Deus, hoje, não é amanhã, é hoje, e obedecerem, você não precisa correr atrás da bênção. É a bênção que vai te alcançar. É ela que vai o que? Te procurar. Ainda que te maldiçoar, ainda que te praguejar, ainda que fizer o que for contra a tua vida, você não será atingido. Sabe por quê? Porque você obedeceu a palavra de Deus. Agora você, olhe bem, dentro da palavra, a Bíblia vai falar que sobre a promessa de Deus estava sobre o povo de Israel, a descendência de Israel. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar em Gênesis, no capítulo 28, ela vai nos mostrar sobre a vida de um homem chamado Jacó e a vida de Esaú. Esaú era o primogênito. A bênção estava sobre o primogênito. Mas quando o menino, os dois, dentro do ventre da mãe, Deus falou assim para a mãe, e Deus falou para Jacó: ó, o menor vai governar, e o que é o primogênito vai ser o que? Escravo do menor. Então a promessa já estava sobre quem? Sobre Jacó. A mãe ouviu, a mãe creu, e Jacó ficava mais na onde? Em casa. Mas Esaú era caçador. Você sabe da história. Eles cresceram, Jacó ficava do lado da mãe. A mãe ouviu que o pai, o Isaac, estava velho, cego já. Ela ouviu o pai dizendo assim: ó, tem que abençoar meu filho, o mais velho, o primogênito. E a mãe, por sua astúcia, chegou a Jacó e disse assim: ó, vamos colocar pelo em você, a roupa de Esaú, para você parecer a ele. Vai lá, procura uma caça, rapidinho, traz aqui o guisado, faz para o seu pai e dá para ele te abençoar. Para ele te abençoar. Era errado? Era. A mãe fez errado? Fez. Jacó pagou o preço por causa de obedecer a voz da mãe dele, pagou. Mas já era a promessa de Deus. Já estava a promessa de Deus sobre Jacó, o menor. E as escrituras vai falar que quando Jacó colocou a mão sobre a cabeça, Isaac colocou a mão sobre a cabeça de Jacó, ele abençoou. E tudo aquilo que Isaac aprendeu de Abraão passou a herança para Jacó. Ele pensou que era Esaú. Mas ele abençoou. E quando Esaú chega da caça, vai a seu pai pedir a bênção, o pai diz: não, acabei de te abençoar. Tudo que estava aqui de bênção, eu entreguei. Aí Esaú percebeu que era quem? Jacó, que trapaceou mais uma vez. Mas por que isso aconteceu? Porque Esaú vendeu e deu de graça. Deu de graça a primogenitura. Deu a primogenitura a Jacó quando ele ficou com fome. Deu um guisado lá, Jacó deu um guisado para ele. Então entenda uma coisa. Então agora a promessa está sobre quem? Jacó. Está sobre Jacó. Jacó vai, cresce, vai para como ele orientou, a sua mãe orientou para ele ir para a terra dos seus parentes, Labão, terra de lá longe. Ele vai, e quando ele chega lá, ele bate o olho em Raquel, porque ele já sabia, ele já foi certo, com o endereço certo, ele já sabia
que Deus tinha falado, a mãe dele falou, o pai dele tinha me falado para escolher Raquel. Mas quando ele chegou lá, Labão fez um pacto com ele e falou para ele assim: você tem que trabalhar 7 anos, 7 anos, para você obter a mão da minha filha, a mais nova, Raquel. Ele trabalhou, normal, trabalhou 7 anos. Mas no meio do caminho, se você ler, você vai ver que Jacó fez um voto com Deus. E Jacó falou assim: se o Senhor me der veste para vestir, comida para comer, pouso para pousar, e me fazer voltar em paz para a casa dos meus pais, então eu devolverei o dízimo ao Senhor, a 10ª parte ao Senhor. Aí está o segredo, a obediência. E Deus fez tudo. Deus não deixou faltar roupa, Deus não deixou faltar comida, e Deus também não deixou Jacó perecer. Tudo que Jacó fazia, as escrituras vai falar que Labão prosperou por causa de Jacó. Por causa de tudo que Jacó colocava a mão, os animais de Labão começou a multiplicar. E Labão viu isso. Labão viu, porque Labão, ele adorava outros deuses. E ele começou a perceber que sobre o seu sobrinho, Jacó, estava a promessa. Então ele fez o quê? Peraí, vou fazer mais uma astúcia com ele. Vou fazer ele trabalhar mais 7 anos para mim. Vou enganar ele, vou embebetar ele, vou dar a mais velha. Então na hora que Jacó acordou, segundo a escritura, ele ficou irado, porque ele foi enganado. Porque Jacó não deu Raquel, deu Lia. E aí ele teve um filho chamado Rúben. E depois foi ter os filhos. Passou mais 7 anos, ele trabalhou também mais 7 anos, por amor a Raquel. 7 anos. Imagine bem, quem é o homem hoje? Quem é o homem hoje que poderia trabalhar só por roupa, por comida, por amor de uma mulher? Jacó fez isso. E quando Deus entregou a bênção para Jacó, tinha um problema. Raquel, ela tinha uma amargura dentro do coração dela, que ela não podia ter filhos, era estéril. Ela era estéril. E se reparou que Deus, talvez não, isso é certeza, ele complica as coisas para ele manifestar a glória dele. Tem situação na nossa vida que Deus deixa nós passar por aquela situação, para que ele venha manifestar a grandeza dele na sua vida. Você tem promessa, você tem promessa de Deus. Então se prepara, porque assim como Deus mudou a história de Jacó, e assim como Deus mudou a história daqueles homens antepassados, é o mesmo Deus. Ele não mudou. Jesus continua ainda fazendo maravilhas, Jesus ainda continua fazendo sinais. Basta crer, acreditar. O Senhor Jesus ele diz assim, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Falou para o pai do menino que estava endemoniado desde a infância, desde a juventude dele. E ele diz assim: se tu puderes crer, ó homem, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino diz: eu creio. Então ele diz: então está liberto, eu liberto o seu filho. Então Jesus ele trabalha segundo aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Como que está seu pensamento? Como que está a sua alma? Não, eu estou focando nos problemas, eu estou focando na situação que está o país. Então você sempre vai andar para trás. Mas se você olhar, ainda que a situação seja caótica, ainda que tudo que parece para você não vai bem, Deus está dizendo para você que se você crer, colocar sua fé em ação, Ele vai abrir o mar para você passar. Ainda que não existe rua, Ele vai abrir uma rua ali para você passar. Você pode reparar uma coisa: qualquer cidade que você entrar, abre um bairro novo, é ou não é? Abre um bairro novo. Vou fazer você meditar um pouquinho. Eu lembro um dia que eu estava morando em Avanhandava, a minha terra, onde eu morava com os meus pais,
E tinha um bairro lá chamado Vale do Sol. Um camarada foi lá e comprou um terreno. E ele abriu ali uma mercearia. O povo falou assim: você é louco, rapaz? No meio do mato. Ele falou assim: ó, foi aqui que Deus me deu. O terreno comprei, é meu. Fui lá na prefeitura, comprei, é meu, é aqui que Deus me deu. Passou um tempo, passou uns 2 anos, loteou do lado da casa dele, do outro lado. Hoje ele tem um mercado. Mas ele fez o quê? Não, aqui Deus me deu e Deus vai me abençoar. Ele acreditou, ele creu. Porque às vezes muitas pessoas falam assim: ah, mas você vai pegar aqui? Aqui não está nada. Não tem nada aqui, só tem mato. Mas e amanhã? Deus enxerga lá na frente. Deus faz coisas para você quando você vai cavar poço, como Isaac. Vai cavar poço. Cavou o inimigo tampou. Não se preocupa não, meus servos. Vamos trabalhar. Vamos de noite, cavar mais um poço. Cavou. Ah, jogar entulho? Não tem importância não. Vamos abrir outro. Porque uma coisa israelita tinha dentro do coração deles: eles não tinham preguiça. Os camaradas eram corajosos, era forte, era trabalhador. Você pode reparar, você nunca vai ver um judeu pobre. Tudo que o homem coloca a mão, Deus faz virar ouro, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Você pode reparar, todo judeu, ele pode perder tudo, mas ele consegue dar a volta por cima. Eu conheço um judeu chamado Léo Germani, foi ele que me ungiu ainda pastor. E um dia ele deu palestra e falou assim: pastor, sabe como que eu comecei no Brasil? Ele mora no Rio Grande do Sul. Ele falou: sabe como que eu comecei no Brasil? Os meus pais saíram fugindo de Israel, da época do Hitler, que mandou matar todos os judeus. Eles fugiram, cada um foi para uma parte. E ele falou: os meus pais achou aqui, ó, o sul, porque os meus pais gostavam do sul. E ele veio sem nada. Os pais dele vêm sem nada. Os pais dele deixou para ele uma herança tão grande, que hoje o homem é rico. É o homem mais rico naquela cidade em Rio Grande do Sul. Tudo que ele coloca a mão vira ouro. Ele tem uma garagem, eu estava acompanhando ele, tem uma garagem que ele só vende carros importados. Só da Mitsubishi. Carrão caro, de 200, 300 mil. Mas por quê? Porque a promessa está no homem. Ele é judeu. Está ali, ainda por cima, se converteu ao Senhor Jesus. Ainda é mais forte ainda, crê no Senhor Jesus. Então quando nós obedecemos a palavra, e quando nós colocamos em prática, Deus abre o portão onde você nem imagina. Nem imagina. Talvez você fale assim: mas aqui, é aqui mesmo. É no lugar que Deus quer te abençoar. É no lugar que Deus quer abrir porta para você. Eu não a lembro muito bem, mas faz quantos anos que nós saímos lá de Irapuru? Um ano. Eu estava em Birigui e Deus falou comigo assim: ó, você vai para uma cidade pequena, não tem serviço, não tem nada, mas você vai para lá, em tempo de pandemia. Alguns falam assim: rapaz, você é doido, pastor, você é louco. Eu falei: não, estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu estou ouvindo a voz de quem? Do Espírito Santo. Ele não vai me deixar perecer. Ele não vai me deixar passar fome. E Deus preparou tudo. Não tinha igreja lá. Não tinha. E quando nós chegamos, nós ficamos na casa de uma missionária. Com o pé lá, com o pé aqui. Falou assim: porque, pensa bem, você pegar e colocar dentro da sua casa um camarada que você não conhece, mesmo que seja pastor, você tem a desconfiança. E o povo falando na cabeça dela. E o que Deus fez? Deus libertou ela, porque ela tinha algo dentro dela, que ela perdeu o marido, e ela ia para o cemitério, tomava remédio, e não tinha ânimo mais para nada.
E quando nós chegou lá, nós começou a fazer oração dentro da casa dela. E Deus libertou. Tirou o desejo dela ir para o cemitério. E dali nós conheceu outra que estava com depressão, tomava cardenal, um monte de remédio. Um monte. Ela levou o dia que levou para nós a caixa mais caixas de remédio. E aí, quando ela veio, foi através de até de algo tão, talvez muitas pessoas criticam, mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Foi num dia que eu dei uma palestra só para os candidatos a vereador e prefeito na cidade. Aí as pessoas estavam falando, pastor, você faz isso? Oxente, é a maneira de você ganhar. E Deus lá ganhou ela. E ela falou assim, não, na igreja eu não vou, no salão lá eu não vou, do lado da igreja eu não vou num salão não, que é um pastor que vai estar lá, eu não gosto. Ela falou, vou lá para ver. Foi de short, tudo sujo. Vereadora, sentou lá, mas estava com depressão. Depressão. E o que Deus fez? Deus começou a me usar. E eu comecei a falar, ó, tem uma pessoa no nosso meio que está com depressão. Já tentou se suicidar várias vezes. Ela... Aí começou a perguntar para a missionária que ela conhecia. A missionária, você não contou da minha vida para ele não, né? Falou, não, nem conheço direito. E aí eu falei assim, quem quer aceitar Jesus no nosso meio? E daí que é político? Você tem que falar. Quem quer aceitar Jesus? Ela, eu, pastor. Eu quero. Quando ela percebeu, ela estava na frente, ela falou assim para nós assim, rapaz, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei assim, já fez, já era. Não tem como mais voltar atrás. E fui ensinando ela. Fala para ela sair de Cristo hoje. Deus está transformando a vida dela. Mas quando a pessoa obedece, eu ensinei ela a obedecer. Eu ensinei ela a fazer naquilo que está escrito na palavra de Deus. E quando você coloca a palavra de Deus em prática, é impossível. Nem o diabo, nem o homem pode te impedir. Chega desse negócio de historinha. Ah, o diabo veio e não sei o que. Não. Nem ele. Quando você tem aliança com Deus, o diabo só pode tocar em alguém se Deus permitir. Tudo está na mão de Deus. Para você ver que na mão de Jesus está o quê? A chave da morte e do inferno. Até o inferno tem que obedecer ele. Até a morte. Se a morte hoje chegar e falar assim, ó, eu vou levar fulano, primeiro tem que passar por mim. Primeiro tem que passar por mim. Eu sou Jesus. Então, Jesus está com a chave. Jesus está com o controle. Amém, igreja? Você crê que você pode agora, neste momento, você não sei como você está, mas você possa ser curada. Você pode ser tocada pelo Espírito Santo. Essa enfermidade que você está, ela vai desaparecer. Ela vai sair para nunca mais voltar. Você tem que crer. Você tem que acreditar. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda liberta. Jesus, ele está com a porta aberta. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá e achará o quê? Pastagem. Você vai ter o quê? Vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus bate no peito e diz assim, você veio para matar, roubar e destruir? Então eu vim para dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância não é riqueza não. Porque tem muito rico aí com depressão. Tem muito rico aí querendo tirar a própria vida. Tem muito ricos que tem rio de dinheiro, mas não tem felicidade dentro do lar. Não tem saúde. É uma pé de briga dentro de casa. Os filhos, então nem fala. Vive de aparência. Quer ter riqueza, mas a maior riqueza não tem, que é a paz. Por isso que Pedro diz assim, Senhor, que nós vamos receber em troca? Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, oh Pedrão, eu vou te dar 100 vezes mais aqui na terra, e também vou te dar a vida vindoura.
é eterna. É eterna, Pedro. Em outras palavras, Pedro, ó, tira dessa cabeça aí, rapaz. Você não é mais pescador, não. Agora você é ganhador de alma, rapaz. Mas, Senhor, eu abandonei tudo, larguei tudo, por amor ao Evangelho. Se preocupa não, porque a palavra vai dizer, bem-aventurado é os pés que levam o Evangelho. Talvez você ache que você está por baixo. Eu vejo fulano, não sei o que, cicrano, crescendo e eu ficando para baixo. Se engana não. Se engana não, que é aparência. E o reino de Deus não é aparência. O reino de Deus é aquilo que está dentro do seu coração. Não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta? Você vê aí o ser humano se matando, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós estávamos trabalhando hoje na cidade ali, entregando folheto. E o outro parando aí, rasgava os folhetos e falava assim, não, eu sou desse. Eu falei, irmão, cada um faz o que quiser. Mas nós somos de Cristo. Paulo diz assim, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu alvo é Cristo. Então Paulo tinha certeza. Ele tinha convicção. Você tem que ter certeza. Você tem que ter uma certeza no teu coração. Que você quer Cristo mesmo. Que você quer seguir com Ele. Vai vir dias mal? Vai. Vai vir tempestade? Vai. Eu não posso dizer para você que não vai. Porque Jesus diz, no mundo tereis. Mas tem bom ânimo. Que eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo para você hoje nessa noite. Tem bom ânimo. Uma porta fechou? Se preocupa não. Sai procurando que outra se abra. Eu penso assim, irmão. Quando uma porta se fecha, é porque Deus não quer você mais naquele lugar. É Deus preparando você para outro lugar. Esse é o nosso Deus. E Ele vai fazer maravilha sobre a sua vida. Fecha os teus olhos agora.